Fala, turma! JP está na área com vocês. Satisfação em recebê-los para mais uma aula química. E agora nós vamos trabalhar o quê? Prática. JP traz o conteúdo para vocês de Físico-Química, galerinha do segundo ano, do Instituto Presbiteriano Araguaia. Comigo, professor JP, e de cá eu levo para vocês uma aula prática, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de dinamismo para você. Beleza? Vamos lá nessa. Concentrações das soluções. Queridos, concentrações são modelos de expressar a quantidade de soluto numa solução. Essa quantidade de soluto, ela pode ser expressa em vários tipos de concentrações, densidade, concentração comum, molaridade, né? Mol por litro e etc. Além de outras concentrações. Mas, para começarmos aqui, vou apresentar para vocês os principais equipamentos para se trabalhar com preparo de soluções e como utilizá-los. Daí, então, vem a parte teórica, que é organizar todos os dados obtidos aqui na prática e efetuar os cálculos químicos por meio de modelos, né? De expressões químicas aí para vocês. Certinho? Então, quando se falar em concentrações, pensem vocês aí comigo. Preciso conhecer o soluto e o solvente. Daí, então, a gente começa a organizar a nossa solução. O que é uma solução? Não é a massa do soluto mais a massa do solvente? Não é isso? Solução? Então, se você vai preparar uma solução, eu preciso ter o soluto e preciso ter o solvente. Pode ser expresso em massa ou pode ser expresso em volume. Por quê? Vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Não importa a marca, não. O que é que eu tenho aqui na mão? Pacotinho de suco. Esse pacotinho de suco, de frutas vermelhas, né? Vou ser bem detalhista aqui para vocês. Esse pacotinho aqui, ó, de frutas vermelhas, é um suco. E se ele é um suco, qual é o estado físico dele aqui dentro? Sólido. Então, para preparar uma solução, o que é que nós vamos, além do soluto, precisar? Exatamente o que você está pensando, querido. Ó, solvente. Você precisa de água. Está aqui nessa jarra aqui, beleza? Então, precisa de água. A água é considerada o quê? Solvente. Quando eu colocar água em contato com o suco, começa a ter um processo que a gente chama de dissolução, beleza? Então, para que aconteça a dissolução, é necessário ter soluto. Vejam comigo. É aquilo que vai ser dissolvido no solvente. No caso meu, aqui com vocês, é a água, porque eu posso ter outros tipos de solvente para outros tipos de soluções. Mas a água é considerada o solvente universal. Diz que água mole e pedra dura, bate até que um dia acaba, né? Então, o que acontece? E o soluto aqui na minha mão é o suco. Então, esse suco, eu vou abrir ele, vou preparar com vocês um suco, né? Uma solução bastante saturada aí para vocês, que é aquela no ponto permitido. A quantidade de soluto para uma quantidade de solvente. Beleza? Então, vejam comigo. Para registrar a massa do soluto, é necessário ter o quê? Qual que é o instrumento utilizado para registrar a massa das substâncias de um modo geral? Ó, querido. O que é isso aqui? Balança. Então, balança. Eu tenho aqui uma balança que vamos sempre estar utilizando para determinar a massa daquilo que vai ser colocado em contato com o solvente. Né? Lembrando que meu soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. E meu solvente pode ser também sólido, líquido e gasoso. Solvente é aquela espécie que está em uma maior quantidade, em uma maior porcentagem. E o soluto sempre vai existir em menor quantidade. Tudo bem, pessoal? O conceito bacana aí? Soluto é aquilo que vai ser dissolvido. Em quem? Em um solvente. Aí, no meu exemplo aqui, eu estou usando a água como solvente universal e vou utilizar o pacotinho de suco como o soluto. Beleza? Aí, para isso, vamos utilizar balança para registrar a massa. Certo?
Temos uma espátula para poder retirar uma pequena amostra, né, para registrar essa massa. Pode utilizar uma colher, se você não tiver espátula, você pode utilizar uma colher de sopa ou de chá, tá? Para poder tirar a parte sólida e levar até o recipiente que está sobre a balança, tudo bem? Por outro lado, nós temos o solvente, que é a água, que vamos utilizar aqui como padrão. E para isso eu quero que vocês pensem aqui comigo. Fora isso, a gente tem um bastãozinho de vidro para poder, né, dar uma agitada, homogeneizar bem a mistura. Tudo jóia? Esses charmosos copos de Becker, né, copinho de vidro, isso aqui é copo próprio de laboratório, que você pode submeter a uma determinada temperatura também. Então, são copos de Beckers, né? Becker. Então, eu tenho eles de várias medidas, tamanhos, né? Graduados. Beleza? Proveta. Sempre a gente utiliza também esse recipiente como unidade para medir volume, tá? Graduada é uma proveta. Tem ela de 50, tem de 100, tem de 10, tem de 25, o quê? Mililitros. Capacidade que elas têm. E aqui eu consigo fazer uma medida mais precisa, né? Com base no Becker. O Becker não é tão preciso quanto a proveta, porque ela me dá dados mais precisos. Tem uma escala mais minuciosa. Beleza? Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês, ó. 240 gramas é a massa desse pacotão todo aqui, ou é 240 apenas a massa do pozinho que está aqui dentro? É o peso líquido, pessoal. Quero mostrar para vocês na balança que o peso líquido que está aqui é 240 gramas. O que é o peso líquido? É apenas a massa do produto que está dentro do recipiente aqui, certo? Então, aqui está dizendo 240 gramas líquida. De quem? Das frutas vermelhas que está aqui dentro desse pacotinho. Beleza? Então, é a massa do pozinho que está lá dentro. Quer saber? Vamos pesar junto, então, aqui, para que vocês vejam qual é o valor real desse pacote mais a massa que está lá dentro, do pó. Claro que vai dar uma massa muito maior que 240. Então, vamos para a nossa análise na balança. Tudo bem? Só um minuto. Estou sozinho aqui, pessoal. E tem um auxiliar, na verdade, né? O que é que acontece? Estou de posse da balança. Estou de posse da balança. O que é que vai acontecer? Essa balança, ela tem uma opção chamada tara, né? Vamos tarar essa balança aqui, né? O que é tarar? É desprezar a massa do recipiente que vai ser colocado sobre. Tudo bem? Aqui está marcando 1,83, que é a massa do vento, que está para lá e para cá, oscilando aqui em cima. Então, a gente quer registrar a massa, olha só, 240 gramas, é o peso líquido do pozinho que está aqui dentro, correto? Então, eu vou apertar aqui a opção tara. Quando eu aperto a opção tara, despreza, zera aqui o visor da balança, certo? Está oscilando porque ainda registra massa de ar. Lá em cima, coloquei o pacotinho, ó. Dá uma analisada no visor. Já eu falo para vocês, ó. 240 gramas é a massa líquida. Aqui, ó. Aqui é a massa líquida, certo? Olha o número aqui, 240 gramas. O que é que está mostrando na balança aqui para vocês? Não sei, 252,15. E eu também estou apoiando na mesa, então está tendo essa interferência. É uma balança bem, sabe, sensível. Então a massa aqui, ó, 252,14. Vou anotar essa massa aqui para vocês depois. 251, 252, tá que varia, né? Então, vocês percebem que o pacotinho de suco, os 240 gramas, quando vocês comprarem no mercado, não pense que é a massa do pacote mais o que está dentro. Isso serve para os líquidos também. Na verdade, é o peso líquido, já fala.
despreza a massinha da embalagem. Então, deu 252 gramas, beleza? 252 gramas. Vou até anotar aqui no quadro que deu 252 gramas. Isso aqui é a massa do suco mais a embalagem. Deixar anotado aqui que é muito importante. E qual que é o peso líquido? Qual que é o peso líquido? 240 gramas. Isso aqui é a massa apenas de quem, pessoal? É a massa apenas do suco. A massa apenas do suco, beleza? Significa que está passando quanto? Aí você já começa a organizar seus dados, tá? Já começa a organizar seus dados, por quê? Se 252 gramas é a massa do suco mais a embalagem, e a embalagem mostra que o peso líquido é de 240 gramas, significa que nós temos aí 12 gramas, que é a massa da embalagem. O saquinho vazio tem 12 gramas. E com mais 240, que é a massa do pó, que é o suco, que está lá dentro, dá um total de 252, beleza? Compreendido, turma? Certinho? Então, o pacotinho, 252 gramas ao todo. Só o pozinho lá dentro, 240. Pergunta, qual a massa da embalagem? 12 gramas. Mais 240, totaliza 252. O que é que você tem aqui? Soluto. E diz na embalagem que faz 2 litros. O volume aqui, ó, diz que faz 2 litros. Então, significa que 240 gramas estarão dissolvidos, ei, dorme aí não, em 2 litros de água. E agora, vamos fazer as medidas. Tudo bem? Já vou usar esse copo charmoso aqui chamado de Erlenmeyer. Olha que chique. Ou então Erlenmeyer, como você queira pronunciar. Ele tem capacidade para 250 mililitros. Para dar 2 litros, vai dar trabalho, não vai? Então, eu não tenho mais outra unidade aqui. Se eu tivesse um Becker de 1 litro, né? Era muito mais rápido. Então, aqui eu tenho 4 desse para dar 1 litro. Aí eu vou colocar aqui dentro. Então, vou fazer medidas. Tudo jóia? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas 2 litros, eu posso, no caso, utilizar a balança, que 1 litro é igual a 1 quilo, não é verdade? De água. Já pararam para pensar isso? 1 litro de água corresponde a 1 quilo de água. Entende? 1 ml é igual a 1 grama de água. Então, eu posso utilizar a balança. Ou posso fazer as medidas. Como que eu posso estar utilizando a balança? Olha só. Eu vou colocar a jarra em cima. É uma saída. Voltará para desprezar a massa total do recipiente. E vou colocar a água dentro. Quando ela registrar para nós 2 quilos, corresponde a 2 litros. Vamos lá. Voltará. Zerou. De olho. Muito mais prático. 271 gramas. Tem que corresponder aqui a 2 quilos. 681 gramas. Às vezes a vasilha aqui não vai dar 2 litros. Aí vou ter que trocar de recipiente. 1.270. Tá vendo? Tá quase chegando próximo aos 2 quilos. Ou às 2.000 gramas.
Busca outra vasilha lá, Camilo, para mim, fazendo favor. Pode ser até um balde. 1.423 gramas. O recipiente é pequeno, então não pega 2 litros. Um baldinho aí, só para poder a gente usar essa jarra maior aqui, que ela deve pegar 2 litros. Pessoal, e também posso fazer proporção, né? Para 1 litro, meio litro. Nós estamos trabalhando o quê? Unidades de medidas e, ao mesmo tempo, preparando uma solução na prática para vocês. Aí chegou um balde aqui. Vamos passar a água aqui para o balde. Porque o recipiente aqui não atingiu os 2.000 gramas. E agora vamos usar esta jarra tará para desprezar a massa do recipiente e colocar a água aqui dentro para ver se atinge os 2.000 gramas, que corresponde a 2 kg de água. Parou? E vamos. Olha só. Colocando água na jarra, de uma maneira bem simples. Vamos parar para olhar lá na frente. 1.186. 1.186 gramas. Preciso atingir 2.000 gramas. – 2.051 gramas. E aí? Passou, né? Então, vamos tirar um pouquinho. 1.998. Duas 2.000 gramas. Então, quero dizer para vocês que nesse exato momento, a balança registra a massa de 2.000 gramas. A jarra em cima. E o visor, aí está oscilando, porque eu estou triscando, né? Eu não estou num laboratório onde as condições são ideais. 2.001,63 gramas. Então, aqui você está vendo que realmente a balança ela está registrando 2.000 gramas. O que está passando aí são condições externas, como, por exemplo, o ar. Tá? Então, eu quero mostrar ali que 2.000 gramas é a massa total ou o volume correspondente a 2 litros, conforme diz aqui, ó, faz 2 litros, certo? Então, faz 2 litros. Então, 2 litros corresponde a 2.000 gramas, beleza? Vamos aqui agora abrir o pacotinho. Vamos abrir um pacotinho. Faltou uma tesoura para abrir, né? Faltou uma faca, faltou uma tesoura. Aí você quer meter o dentão aqui para poder abrir. Acontece, né? Se você empurrar o dente aqui para abrir. Outras vezes uma faca resolve também. Então, lembrando, não estou dentro de um laboratório que eu tenho todas as condições externas e internas necessárias. Então, eu tenho que estar usando algumas outras ferramentas. Abriu. Então, agora eu tenho que colocar dentro. Estou usando a balança para depois ela registrar a massa total. Porque aí você pode trabalhar depois a densidade. Né, Camila? Depois você pode trabalhar outra concentração. Vale, meu Deus. Então, lixeirinha aqui. Tá. Queridos, eu tenho que olhar no visor. Deixei até para o lado de vocês, para a gente fazer aí uma análise agora. 2.247.
Deixa eu colocar aqui. 2.247 gramas. Isso aqui é a massa total. Depois vocês terão os dados anotados certinho. A massa total, certo? E depois especifico para vocês o que é essa massa total aqui. Aí depois, na hora da teoria, eu calculo aqui tudo belezinha para vocês. Então, o suco está quase preparado. Então, vamos agora, com um bastãozinho de vidro, ó, homogeneizar. Posso tirar de cima da balança? Posso, porque eu já tenho os dados, né, registrados e anotado aqui no quadro. Bastãozinho de vidro, agitou bem, tá? Tá aqui. Papelzinho toalha, depois a minha secretária pega ali, fazendo favor. A minha sobrinha, né? Secretária, minha sobrinha, tá aqui comigo, passando aqui uns dias comigo. E aí ela tá auxiliando. Então, turma, o que é que eu tenho aqui? Uma solução preparada. Ó. Suquinho aqui de frutas vermelhas. Obrigado. Então, o que é que nós temos? O suco preparado. Temos um suco preparado, utilizamos balança, utilizamos o soluto, utilizamos o solvente, registramos as massas correspondentes, tanto a massa do soluto quanto a massa do solvente. Engraçado é que você está perguntando, professor, tem como eu comprar quilo de leite, quilo de água, quilo de gasolina? Claro que tem. Claro que tem. Precisa ter o quê? Balança. 1 quilo de leite, 1 litro de leite. Será que tem a mesma massa? Claro que não. Quem é que tem a massa de 1 ml ser igual a 1 grama? Apenas a água, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por mililitro. Então, está dizendo 1 grama, 1 mililitro. Então, se eu tenho 2 litros, eu vou ter 2.000 mililitros, que corresponde em massa 2 quilos, apenas para água. Para saber o leite, a gasolina, entre outros produtos, eu tenho que registrar a massa usando a balança. Eu tenho 1 litro de leite. Qual é a massa de 1 litro? Vai dar aqui o registro na balança. E vai ver que não é 1 para 1. Tudo bem? Só a água que tem esse parâmetro, para que a gente possa dizer a proporção de 1 para 1. Queridos, aqui está pronto. O suco já é adoçado, tá? Já vem adoçadinha com a quantidade de açúcar ali no meio das frutas, né? Que é o pozinho. Tudo prontinho, deu uma massa de 240 gramas. Dissolvidos em 2 litros de água, beleza? Então, passando aqui, você pode pegar um copo e até tomar. Olha que beleza. Aí eu vou pedir para minha sobrinha pegar um copo lá, né? Ou até 2, para que ela também tome. Para que ela tome também. Então, eu tenho esta solução preparada. Tá? E agora é só saborear. E organizar os dados para o cálculo. Certo, turma? Ficou claro com a aula prática? Olha o tanto que ajuda. Balança registrando a massa e o volume também. E agora, a hora sagrada. Eu sei que vocês estão com sede. Beba água daí. E eu vou beber o suco de cá. Aí, gelo, à vontade, tá? A seu gosto. Olha só. Nossa, gostoso demais. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, já para temperar também a garganta. Certinho, pessoal? Então, essa é uma aula prática de físico-química, preparando uma solução de maneira bem simples, caseira, e utilizando das vidrarias e dos recursos que eu tenho na minha casa, lembrando que eu não estou em um laboratório, então tem umas falhas em relacionado à temperatura, né, ao ambiente, a interferência do ar, a interferência da mesa, né, que é de madeira, tem um certo desequilíbrio, né, ela fica para lá e para cá, eu que tresco o braço, em tudo dá interferência, tá? Então, eu tenho erros aí
a serem colocados diante dessa prática que eu realizo. Mas o importante é eu levar informação para você. Como você preparar uma solução simples, utilizando do seu pacotinho de suco, do seu café, do seu chá, né, de outros produtos que vocês têm em casa. Preparar um soro fisiológico, determinar a quantidade de cloro que tem na água. Então, são parâmetros que você acaba utilizando de uma maneira bem didática. Mais uma vez, o importante é que você tenha aprendido como determinar o soluto, o solvente, e depois fazer o cálculo em cima desses dados. Tá joia? Mais um pouco. Não é a Ana Maria Braga, tá, pessoal? Aqui é o José. Ela ficou. Então, aqui está encerrada essa parte. Agora, vou apresentar no quadro, numa outra aula, a parte de como organizar esses dados. Ficamos por aqui. Balança para registrar massa, tanto do soluto quanto do solvente. Joinha? Os recipientes que nós utilizamos para medir volume, eu precisava medir 2 litros. Eu tenho a proveta. Proveta é 100. 20 provetas dessa dá 2 litros. Então, tem como medir 20 provetas dessa. Demorar. Ou então, 8 medidas desse Erlenmeyer de 250, para dar 2 litros. O que é que eu fiz? Coloquei a jarra sobre a balança, tarou, para desprezar a massa do recipiente, como você já pagou aí em restaurante, pague o peso, né? Você só paga a comida que vai no prato, o prato é desprezível, a massa, você sabe disso. E aí eu fui colocando a água, até o visor registrar 2.000 gramas. 2.000 gramas corresponde a 2 litros, porque 1 grama é igual a 1 ml. Não se esqueçam. Tá joia? Aí, feito isso, adicionou-se o pacotinho com suco, agitou, homogeneizou, não precipitou nada e a solução está pronta. E até provei. Coloque gelo a seu gosto e bom lanche a todos vocês. Na próxima aula, aula número 2, eu volto para explicar os dados do exercício de uma maneira bem organizada. Aqui fico, mais uma aula de Química com o professor JP e que você possa ter compreendido a aula na prática. Beleza? Um abraço.